Olá, eu sou Márcio Luiz, médico veterinário, residente do Programa de Residência Multiprofissional de Vigilância em Saúde da UNB e irei apresentar hoje o CITREP, referente à Semana Epidemiológica 2 do ano de 2026, que corresponde aos dias 11 de janeiro até o dia 17 de janeiro. Irei abordar algumas doenças, tais como síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, febre amarela, também coqueluche. Falarei sobre um alerta ambiental, sobre notícias como nova estratégia de prevenção do HIV e a calamidade pública por epidemia de dengue. A distribuição dos atendimentos relacionados à síndrome gripal na APS e sua proporção por semana epidemiológica mostram que na semana primeira de 2026 foram registrados apenas 56 atendimentos, o menor quantitativo de todo o período analisado. Esse cenário pode ser explicado pelo menor número de dias úteis na primeira semana do ano, além da possível subnotificação. Além do baixo número absoluto de atendimentos, observou-se na mesma semana um aumento na proporção de atendimentos por síndrome gripal, que atingiu 8%, quase o dobro que vinha sendo observado nas semanas anteriores. Na semana 2, foram registrados 2.590 atendimentos, com uma proporção em torno de 4%, valores semelhantes aos observados em anos anteriores para o mesmo período. Sobre a vigilância sentinela no Distrito Federal, não houveram atualizações no boletim da Secretaria de Saúde. Entretanto, vale ressaltar para o aumento proporcional dos casos de síndrome gripal causados por rinovírus influenza e nas últimas semanas do ano de 2025, que houve um aumento considerável também do metapneumovírus. Tratando-se de SRAG no Brasil, o cenário até a Semana Epidemiológica 1 de 2026 mostra predomínio de baixo risco de SRAG na maior parte do país, especialmente no sul e sudeste. Ainda assim, estados do norte e parte do centro-oeste apresentam alerta ao risco. Na tendência de longo prazo, prevalecem queda ou estabilidade, mas há sinal de crescimento em alguns estados, o que exige atenção na vigilância em saúde. No comparativo entre as semanas, não houve atualização desde a semana anterior. Observou-se uma queda na quantidade de casos confirmados entre as semanas 47 e 50. Foram 2.776 casos e entre as semanas 50 e 53 foram 1.858. A distribuição do vírus se manteve constante, sendo rinovírus, influenza e metapneumovírus, com 35%, 21% e 14%, respectivamente. Houve 58 óbitos entre a semana epidemiológica 50 a 53. Os principais vírus foram SARS-CoV, com 30%, influenza com 33% e rinovírus com 23% cada. Na semana epidemiológica 1 de 2026, o cenário inicial das arboviroses no Brasil já demanda atenção, totalizando 9.667 casos prováveis de dengue em todo o território nacional. Quanto ao coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, o estado do Tocantins lidera o ranking neste período, apresentando uma taxa de 21,9. Observa-se também uma pressão nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, com destaque para o Acre, seguido pelo Paraná e Goiás. O mapa de calor reflete o início do ciclo sazonal de transmissão, indicando que, embora estejamos no começo do ano, estados estratégicos já apresentam índices que exigem monitoramento contínuo para evitar a escalada da doença. Ao analisarmos o cenário epidemiológico da dengue na primeira semana de 2026, o monitoramento de casos graves e com sinais de alarme apontam para uma situação crítica concentrada no centro-oeste e sudeste. O estado de Goiás lidera este indicador preocupante, registrando 20 casos de maior complexidade clínica logo no início do período. Na sequência, a região sudeste apresenta um alerta importante, com São Paulo notificando 10 casos, seguido por Minas Gerais com 7 e Espírito Santo com 3. Estes dados indicam que nessas localidades a epidemia não apenas avança em volume, mas já pressiona a rede hospitalar com quadros que exigem intervenção médica imediata e suporte avançado.
Passando para o cenário da chikungunya na semana epidemiológica 1 de 26, o Brasil contabiliza um total de 811 casos prováveis. O alerta máximo recai sobre o Mato Grosso do Sul, que apresenta uma disparidade significativa em relação aos demais estados, liderando com a incidência de 7,5 por 100 mil habitantes e somando sozinho 218 casos prováveis. A região centro-oeste concentra os maiores números, com Goiás aparecendo na sequência, com 85 casos, seguido pelo Mato Grosso, com 41 notificações. Tocantins e Distrito Federal registram volumes menores, com 15 e 3 casos, respectivamente, mas compõem o quadro regional que exige vigilância neste início de ano. Situação referente ao decreto instaurado na Prefeitura de Caldas Novas, em Goiás, no início desse ano de 2026, a decretação oficial de estado de calamidade pública com vigência inicial de 90 dias refere-se em resposta direta à epidemia agressiva de arboviroses que colapsou a capacidade de resposta local. A fundamentação para essa medida baseia-se em dados epidemiológicos alarmantes coletados nos primeiros 12 dias de janeiro, que apontaram um crescimento exponencial e atípico de contágio, totalizando 87 casos suspeitos de dengue, 36 de chikungunya em um curtíssimo intervalo. O impacto imediato foi a superlotação do hospital e maternidade Nossa Senhora Aparecida, que opera acima da sua capacidade técnica na urgência e emergência. Diante desse quadro, o conteúdo do decreto estabelece uma nova dinâmica administrativa para o município. Amparado pela Lei Federal de Licitações em caso de emergência, o dispositivo legal autoriza a aquisição imediata de insumos críticos, como testes rápidos, medicamentos, inseticidas e EPIs, com dispensa de licitação. Visando a agilidade logística, simultaneamente, o decreto institui a mobilização compulsória de recursos humanos, permitindo a convocação de servidores da saúde e limpeza urbana para a realização de horas extras e a execução de mutirões intensivos de campo para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti e contenção do vetor. O cenário epidemiológico de 26 inicia-se com um indicador crítico, a confirmação do primeiro óbito por dengue no estado de São Paulo, registrado no município de Nova Guataporanga, um paciente masculino de 53 anos, embora o caso tecnicamente se enquadre na semana 53 do calendário de monitoramento, ele estabelece um marco de gravidade para o novo ano. Dado crítico deste reporte é a assimetria regional. O Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente registra uma incidência 4 vezes maior que a média do estado, indicando um forte foco de pressão assistencial localizado na fronteira com Mato Grosso do Sul. Com a projeção de que 2026 seja o segundo pior ano da história para a dengue no Brasil, a estratégia operacional deve ser bifocal. A curto prazo, o controle vetorial rigoroso e manejo imediato. A médio prazo, a transição logística para a incorporação da vacina de dose única do Butantan, visando proteção da população acima de 53 anos e profissionais da saúde para mitigar a letalidade projetada. Entre janeiro e dezembro de 2025, o Brasil registrou 11.988 casos confirmados de febre europuxa, com destaque para o Espírito Santo, que concentrou a maior parte das notificações. Outros estados relevantes foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, porém com números significativamente menores. Até o período analisado, foram contabilizados 5 óbitos confirmados e 2 em investigação, evidenciando o impacto clínico limitado, mas com circulação expressiva do vírus em algumas regiões, especialmente no Sudeste. Sobre febre amarela no Brasil, não teve novas atualizações das semanas epidemiológicas de 2026. No ano de 25, foram 119 casos confirmados em humanos, 126 casos em primatas não humanos, 47 óbitos que resultam em uma letalidade de 39,5%. A maioria dos casos em humanos e primatas foi no estado de São Paulo. O Canadá registrou em 2025 um aumento expressivo de casos de sarampo com transmissão intensa, principalmente no primeiro semestre do ano. A maioria dos casos teve exposição dentro do próprio país, indicando transmissão local sustentada, e não apenas casos importados. Mesmo com a redução após o pico, a circulação do vírus se manteve ao longo do ano,
Na semana epidemiológica mais recente, a 53, foram confirmados 32 novos casos, distribuídos entre diferentes províncias. Essa transmissão continuou por mais 12 meses, contribuiu para a perda do status das Américas como região livre de sarampo, reforçando a importância da vacinação e da vigilância epidemiológica. O México registrou em 25 mais de 6 mil casos confirmados de sarampo, com 24 óbitos concentrados principalmente no estado de Chihuahua, que respondeu pela maior parte dos casos e das mortes. No início de 26, nas semanas epidemiológicas 1 e 2 foram notificados 459 novos casos, sem registro de óbitos até o momento. A transmissão recente tem se concentrado sobretudo nos estados de Jalisco e Chiapas, indicando manutenção da circulação do vírus e reforçando a necessidade de vigilância contínua e altas coberturas vacinais. A Interface de Divulgação de Alertas Públicos IDAP, até o dia 10 de janeiro, havia emitido alertas sobre chuvas intensas no Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O INMET publicou um aviso iniciando em 10 de janeiro ao meio-dia. O alerta se trata da intensificação das ondas de calor no norte, e sudeste e sul, e risco de tempestade na região sudeste e sul. A Anvisa aprovou uma nova indicação do medicamento Sunlenca, à base de lenacapavir, para o uso como PrEP na medicação do HIV-1. O medicamento é indicado para pessoas a partir de 12 anos em situação de risco, desde que apresentem teste negativo para HIV antes do início do uso. Um dos principais diferenciais é o esquema semestral por via injetável, que pode melhorar a adesão quando comparado ao PrEP oral diário. Os estudos clínicos demonstraram alta eficácia, reforçando o potencial de impacto dessa tecnologia na prevenção combinada. No momento, o medicamento ainda não depende da definição de preço e avaliação para possível incorporação do SUS. E chegamos ao fim de mais um CITREP. Esses são os autores e os revisores. O meu muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.